Quero apresentar para vocês essa BWG 11. É uma Brastemp de 11 quilos. É uma máquina muito boa, diferenciada, né? Ela tem aqui uma dobradiça, aqui é onde fixa o vidro. Ela é uma dobradiça articulada. E ela tem um grande problema. O que acontece? Com a pressão de água, você percebe que tem bastante restos de sabão aqui. Com a pressão de água, se você não ajustar lá na torneira, ela faz que ela entra dali e joga para cá, para formar um redemoinho, dissolver o sabão e ele cair aqui debaixo aqui dessa peça, tá vendo? Então com a pressão ela acaba transbordando. Muitas das vezes acaba jogando amaciante antes do tempo, porque daí enche aqui também e ele alcança aqui o nível do sifãozinho aqui, ó. E aí ele suga o amaciante junto com o sabão. E outro grande detalhe é aqui, ó, enferruja, tá vendo? O sabão, ele vem e alcança aqui a dobradiça articulada, basculante, né? E aí enferruja aqui, ó, os pinos da parte articulada e acaba por danificar a dobradiça. Acontece demais com esses modelos. Então, você tem que, além de ajustar lá a pressão de água na torneira, o ideal é não pôr o sabão aqui. Põe ele numa vasilhinha, né, a quantidade de sabão que você vai utilizar para lavar a roupa que está dentro da máquina. Põe na vasilhinha com um pouquinho de água até cobrir ele e põe a máquina para encher. Ela vai encher, assim que ela alcançar o nível, ela vai parar no nível e aí você abre a tampa, joga a água aqui dentro aqui, né, com o sabão, fecha a tampa. Alguns modelos ela já volta a funcionar, a dar sequência no processo de imediato. Outros é necessário você ir lá e apertar o iniciar, né, ou pausa, né, para que ela volte a fazer o processo. Assim você aproveita 100% do sabão que você está colocando ali, evita de causar outros defeitos. Tá vendo? Você põe o sabão lá, ó, ele não dissolve direito. Olha quanto sabão tem aqui, ó. Isso vai só deteriorando a lavadora, porque esse modelo, o sabão passa pelo dispenser, cai aqui, para cair aqui e daqui cair lá dentro da máquina. Aí você vê, ó, ele vai para as partes da lavadora, vai enferrujando tudo. E aí tem casos até a pessoa perder até o gabinete, né, por conta disso. Ó, quanta sujeira, né? Outro detalhe, outra diquinha extremamente necessária para você que tem lavadora de roupas em casa, é fazer a revisão a cada, no máximo 2 anos, com o técnico. Né? O técnico ele vai fazer esse trabalho aqui, né? Foi um técnico responsável, ele vai fazer esse trabalho que eu fiz aqui, desmontei a lavadora, peça por peça, e a gente vai vir higienizando, lavando peça por peça, né? Vai também fazer uma revisão na parte mecânica, trocando retentores, lubrificando, tudo, para deixar a máquina revisada, limpinha, higienizada. Mas antes disso, você também tem que fazer uma limpeza em casa, né? Um litro de água sanitária, com uma máquina desse tamanho, que ela tem por volta de 100 litros d'água, cada vez que ela enche no máximo. Então você põe 1 litro de água sanitária, põe ela no nível máximo no programa mais longo, que no caso dessa aqui vai ser o pesado, né? E aí você deixa fazer o processo tudo só com a água e aqui boa, para desinfectar, tirar todas as bactérias, os fungos, a sujeira, a ferrugem que está na lavadora, jogando fora. E aí você mantém ela perfeitinha. Mas a cada 2 anos é necessário fazer a revisão com o técnico. Que a gente desmonta a máquina toda, desmonta a parte mecânica, tá vendo? Essa aqui, no caso, ela já tem um problema. Não sei se vai dar pra perceber, tá vendo a folga que tem, ó, no eixo, ó? Aqui é um retentorzinho e ele impede da água entrar dentro do câmbio, ó. Essa folga por quê? Por conta da sujeira, do excesso de tempo de uso sem manutenção. Entrou água aqui dentro, vazou o óleo aqui embaixo, né? Retentor do tanque também aqui, tá vendo? Bem sujo. Na revisão a gente substitui ele, o óleo dos retentores da transmissão. Aqui no caso vai ser necessário substituir toda a transmissão, com os rolamentos, né? Rolamento aqui de cima, de baixo, né? Aqui tá a cinta de freio. Aqui é o camis. Essa peça, o camis, ele é responsável por fazer a mudança do bater para centrifugar. O que aconteceu? Por conta do vazamento de água, de óleo e o excesso de desgaste do câmbio, forçou demais ele, ó. Derreteu. Vou ver se eu consigo tirar o flash aqui, ó. Consigo melhor, não. Derreteu ele. Então vai ter que substituir o camis. Vai ter que substituir a polia, também que danificou ela. Começou, não sei se vocês vão conseguir ver, começou a causar, tá vendo lá dentro, ó? A comer os dentes, né? Por conta da força que ele tava fazendo para funcionar, com o câmbio travado. Começou a comer os dentes, vai ter que substituir também. O atuador também aqui, ó, quebrou os pés dele aqui, né? A gente vai tentar restaurar esses aqui ainda, como eles são altos. Dá para cortar aqui rente aqui, a parte onde vai o parafuso aqui. E ainda utilizar ele, né? Mas isso aqui são o que mostra a necessidade de você fazer a revisão com o técnico, né? Essa bomba a gente trocou em 2024, tá perfeitinha ainda. E olha o barulho do rolamento do motor. Tá vendo? Por quê? Porque começou a vazar água lá, a água cai na polia, a polia joga nele, né? Então a gente vai conversar com o cliente e ver a respeito disso, desse rolamento do motor, se vai manter ele ou se vai substituir. O certo seria substituir, né? Pra ficar a máquina perfeitinha. Então daqui a pouquinho vocês já vão ver ela limpa, higienizada, as ferrugens tratadas, passado um fundo e em seguida ela sendo testada. Estamos aqui agora então com a BWG 11, já feita a revisão, já feita a higienização, o reparo na mecânica, trocar todas as peças que eram necessárias serem trocadas. Vou mostrar para vocês aqui como ficou. Já de cara aqui a gente vê já, né, a dobradiça novinha, tá vendo? Já tem esses pinos metálicos aí, por isso que é sempre ideal você fazer a regulagem certinha da pressão da água, da maneira que ela não ultrapasse aqui esse reservatório.
De preferência que não utilize sabão, né? Sabão em pó aqui, para que não espume e chegue até lá. Sempre jogando um lubrificantezinho aqui, né? Uma graxa em spray, para evitar de danificar novamente a dobradiça. Vou tirar essa tampa daqui. Eu já ia esquecendo também de mostrar embaixo, né? Que o dispenser, a gente tirou todo aquele resto de sabão que tinha, né? Todo aquele resto de amaciante que tinha embaixo dela. E aqui tá o restante das peças, né? Aqui também a gente tirou todo aquele excesso de sabão velho que tinha aí, né? Um pouco fica manchado, não tem jeito, porque quando você umedece o sabão, você percebe que ele aquece. Ele aquece por quê? Porque a soda em contato com a água aquece. E o sabão tem uma certa quantidade de soda. O sabão no mercado não tem tanta soda assim para danificar, né, de imediato aí as peças ou a roupa. Mas se você usa em excesso durante um longo período de tempo, acaba que ele vai grudando, né? Nas peças, e acaba que ficando assim dessa maneira. Limpinho, cesto, de inox, né? Essa parte em cima aqui ele é um manchado, né, no plástico. Por conta aí, às vezes, fica exposto ao uso do sol, né? Ele acaba manchando. A gente também fez a lubrificação, né? E a lubrificação aqui, né, da suspensão, porque esse mesmo aqui estava travado. E esse tirante é necessário mexer, né? Conforme o cesto sobe e desce, é necessário que ele se movimente aqui na suspensão para que ela fique bem estabilizada. Se ele travar, pode ser que a máquina penda para o lado de cá e acaba aí fazendo com que o cesto chacoalhe. Às vezes a máquina sai até do lugar por conta do balanço, né? A gente passou um mata-ferrugem, né? Em alguns lugares, infelizmente, já tinha sido meio corroído, mas a gente passou um neutralizador de ferrugem, passamos um fundo, né? Não pintamos a máquina toda, porque é inviável, né? Mas a gente tratou onde tinha essas corrosão para não continuar corroendo, né? Danificando a lavadora. E aqui está o kit mecânico dela, né? Já montado. Trocamos aqui então o câmbio completo, como vocês viram. Fizemos um reparo ali no atuador, não precisou substituir ele. Lubrificamos aqui, né? Para não fazer aquele barulho de rangido na hora de bater. Acontece muito com a Brastemp Consul, né? Porque você percebe que a cinta de freio dela é como se fosse aquelas carroças antigas, né? Que ela abraça aqui a planetária aqui do câmbio. Então, às vezes ela cheia, o motor roda para bater, por conta do peso, ele tenta rodar o câmbio todo, né? Não só o eixo do agitador. E aí faz um rangido chato, né? Não é um defeito, mas pode acontecer. Então a gente lubrifica para evitar ao máximo, né, de acontecer isso. Aqui também é o rolamento de cima, a gente põe sempre a NSK, né? Primeira linha, marronzinho. É um rolamento excelente, usado muito em equipamentos acrílicos. Retentor original Whirlpool. Embaixo aqui a gente pôs um rolamento original Whirlpool, para fabricante da Consul da Brastemp, né? Trocamos então câmeras, a polia, né? Colocamos aqui o que a gente tinha mesmo, não colocamos novo, para não ficar um serviço tão caro, já que havia outros reparos a serem feitos, né? Mas tudo funcionando excelentemente, tudo perfeitinho. Fizemos o alívio aqui, ó, da tensão da correia. O mecanismo da Brastemp da Consul, esse polia lisa, correia lisa, eles têm muito isso, de ficar muito esticado aqui e às vezes danifica o câmbio. Fizemos substituição também aqui, recondicionamos o motor, né? Que estava com o rolamento danificado. Sem barulho agora. Vamos montar tudo, a bomba dela, né? 2024. 2 anos só de uso. Vamos montar tudo e ver como ficou. Tá enchendo já. Tá vendo? Eu falo pra vocês. Mas lá no fundo, não sei se vai dar pra ver por conta do flash, mas aqui no fundo aqui, ó, que quase que transborda. Se eu aumentar um pouquinho, que eu conseguir aumentar aqui pra vocês verem, ó. Se eu aumentar um pouquinho a pressão de água, com o sabão ela transbordaria. Então, tá respingando até a tampa aqui, ó. Então o ideal é sempre ajustar a pressão da água, que não ser muito, e evitar ao máximo, é claro, de pôr sabão no dispenser. Vou deixar ela acabar de encher, assim, para começar a bater eu volto e mostro para vocês. Aí, ó, já alcançou o nível, né? Tá fazendo aí o movimento de agitação. Livrinho, né? Perfeitinho. O câmbio dessas lavadoras, você tem que, para ver se ele tá bom, você vem, roda ele na mão. Você tem que conseguir rodar ele sem rodar tanto o cesto. Se você não conseguir rodar ele na mão assim, é sinal que tem já algum problema nele aí, né? Muito provavelmente já entrou uma água nele, né? E ele já tá travando, ou vazou óleo, alguma coisa do tipo. Eu vou deixar ela batendo aí, fazendo um movimento de agitação. Assim que ela entrar na parte do enxágue, eu volto e mostro para vocês ela jogando água fora, não foi trocada a bomba. E em seguida ela fazendo a centrifugação, ela rodando usando os rolamentos novos. Já chegou na parte do enxágue, né? Aqui no enxaguar aqui, ó, tá escoando a água aqui. A bomba é nova, né? Sim, com pouco tempo de uso, né? 2 anos só. Então assim que ela começar a rodar o cesto, eu volto e mostro pra vocês. Aí, ó, começou a rodar já.
sem barulho de rolamento, só o barulhinho da bomba jogando água fora. Perfeitinho. Mais um serviço concluído aqui pela gente da Lavatec, né? Então, lembrando novamente, deve-se fazer a higienização em casa, né? A cada no máximo 2 meses, 60 dias. O ideal é a cada 30 dias de uso. No caso desse modelo, põe aqui no pesado, que é o programa mais longo, nível máximo de água, no caso desse modelo alto, 1 litro de água sanitária, no caso dessa, por conta do tamanho. Se a sua lavadora tem de 13 quilos para cima, o ideal é 1,5 litro a 2 litros de água sanitária. E aí também é o mesmo sistema, programa limpeza da lavadora ou mais longo e o nível mais alto de água. E aí novamente a cada 2 anos uma revisão com um técnico, né, da sua confiança, para ele desmontar ela toda, limpar, higienizar peça por peça e revisar. Mais um serviço concluído então aqui pela Lavatec.